Olá, eu sou o Cássio Politi Eu sou a Juliana Cavani. e essa é mais uma edição do Inspire by Zorro. Nosso papo agora aqui no Empreende Brasil, no camarote da Zorro, para o podcast Inspire, é com o Thiago Reis, que é embaixador da Zorro e fundador da Growth Machine. Muito legal ter você aqui, Thiago. Obrigado por aceitar o convite e dar um pulo aqui no camarote. Pô, uma honra participar, Cássio. Obrigado demais pelo convite. Vamos embora. Vamos lá. Tudo pronto, né, Jô? Vamos Bater lá. esse papo. Vendas B2B, Thiago, que eu acho que é um tema que você fica confortável para conversar, né? Como é que faz para ser eficiente em vendas B2B, que são um desafio para muitas empresas? O grande desafio do processo de vendas é que, na maior parte das vezes, tanto a companhia quanto o próprio vendedor está muito preocupado no fechamento da venda, né? Então, ele está preocupado com a comissão, ele está preocupado com o faturamento, está preocupado em trazer receita. Só que o que poucos negócios, poucos empreendedores prestam atenção é que na outra ponta tem alguém tentando resolver um problema. Então, é muito mais sobre o que o teu potencial cliente está buscando resolver do que o fechamento de contrato. E dentro desse processo, que torna muito complexa a venda B2B, é que, primeiro, tem um negócio chamado jornada de compra. E cada potencial cliente que chega para falar contigo, ele está numa etapa diferente. Tem gente que já sabe que tem um problema, tem gente que está buscando uma solução, tem gente que já começou a fazer uma comparação entre diferentes opções de fornecedores e tem gente que está na última etapa ali comparando o preço para escolher qual que tem o melhor custo-benefício. Então, eu já falei de 4 variáveis que, de acordo com a etapa com que o cliente se encontra, você vai ter uma abordagem, um processo, uma técnica, uma maneira de conduzir ele de forma diferente. A maior parte dos vendedores, independente do cliente em que etapa ele está ou o problema que ele tem, o vendedor ele quer ir logo para o fechamento. Ele quer falar de preço, ele quer falar de funcionalidade, ele quer falar de características e gasta muito pouco tempo investigando e tentando entender na outra ponta o que está acontecendo com aquela pessoa que motivou ele começar a buscar uma solução. Então, essa falta de alinhamento, essa dicotomia entre essas duas pontas, cria um conflito muito grande, o que faz com que as taxas de conversão se tornem cada vez mais baixas. E na segunda ponta, que aí torna mais complexa ainda a venda, segundo o Gartner, dentro de um processo decisório numa empresa, participam na média 5,4 pessoas. O que significa que, além de eu ter uma pessoa que está percorrendo a jornada de compra, eu tenho mais 4 pessoas, ou que são impactadas, ou que influenciam de alguma forma essa decisão. Quando eu somo essas duas variáveis, e mais o fato da área de vendas ser uma área que normalmente se otimiza, analisa pouco dado, é pouco orientada a processo, eu crio um verdadeiro caos, onde eu tenho pessoas trabalhando de maneira aleatória e, ao mesmo tempo, um processo de tomada de decisão que eu preciso ter muita atenção. Então, a ausência de organização de processo e de otimização dessa rotina faz com que esse jogo se torne muito difícil. Claro. Eu acho que a gente pode pensar, né, Júlio, em dois, vamos dizer, em duas vertentes aqui. Uma é essa que você falou assim, o cliente já chegou, né? Vamos explorar um pouco mais isso aí, né? O cliente já chegou para o comercial, né? Então, o comercial está muito preocupado em falar do que ouvir, pelo que você falou. É isso? Total. E por que acontece isso? O vendedor, ele é uma cultura de venda que é assim, é falta de treino, é característica que leva uma pessoa com aquele perfil ser vendedor. Por quê, Thiago? Então, se a gente está aqui no Empreende Brasil, né? Se eu chegar para o segurança do Empreende Brasil e falar, a partir de agora, toda pessoa que entrar no Empreende Brasil, eu quero 10 polichinelos. Ele está sendo pago para seguir um processo. Se eu falar que no processo dele tem uns 10 polichinelos, no final do dia ele virou o Zen Bolt, né? Ele está extremamente bem condicionado, cansado pra caramba, mas ele vai seguir 10 polichinelos, talvez fazer alguns milhares de polichinelos ao longo do dia. O segurança de uma empresa, ele é pago para seguir um processo, para seguir uma norma. E ele está muito mais preocupado em cumprir a norma do que qualquer outra coisa. O vendedor, por um outro lado, ele é pago para entregar resultado. Ele está preocupado em fechar uma venda. Ele não está preocupado em seguir a norma. E, naturalmente, como o vendedor, normalmente, ele tem uma série de vícios e costumes de uma maneira como ele já conduz o atendimento dele, se eu chego para esse vendedor agora e falo que existe um procedimento, ele vai naturalmente resistir a esse processo. Porque ele vai falar, fala sério, né, cara? Estou fazendo isso aqui há 5 anos. Você acha que esse cara que chegou aqui agora pode me ensinar alguma coisa? Né? Eu sei como faz isso. É normal isso. Né? Então, essa resistência cultural ela é muito forte. E, por um outro lado, como a maior parte dos empreendedores e dos gestores, né, dos líderes de negócio, eles estão muito mais centrados no resultado do que o que leva para o resultado, eles acabam abrindo mão de otimização, de capacitação, de construção de processo. Agora, qual que é a grande armadilha? Né? Resultado, eu não consigo interferir. Resultado, eu apenas consigo medir. Eu não consigo mexer. Né? Qual que é a técnica de vendas que faz eu ter 100% de controle sobre o resultado? Você compra um 38,
você entrega para o teu time de vendas, ele vai até o cliente, aponta o 38 para o cliente e fala, assina o contrato. Qual que é o problema desse método? Que no médio prazo você vai preso, né? Você não consegue sustentar essa metodologia por muito tempo. Essa é a única maneira de você controlar resultado. Então, o resultado eu não tenho controle, mas eu tenho controle nas ações diárias. Sim, sim. Eu controlo quantas ligações o meu vendedor faz, quantas horas ele estuda, quantas horas ele treina, quanto ele segue um processo. Eu preciso tirar o foco do resultado, que não está no meu controle, e colocar o foco nas atividades diárias, que é aquilo que eu controlo. Essa dicotomia entre esses dois pontos faz com que vendas tenham uma enorme dificuldade de performar. Sim, então na realidade é uma questão cultural da empresa. Eu penso aí que a liderança deveria ter essa cultura de processos e saber passar para o vendedor. É aí que tem a falha? Perfeito. É muito comum eu conversar com empreendedores, né? E a primeira coisa que eles me perguntam é assim, onde que eu acho um bom vendedor, né? Onde que eu acho um vendedor com carteira, né? E os meus próprios vendedores, quando eles estão seguindo o processo de vendas da Growth, é muito comum, no meio do processo, o cliente fazer uma proposta para tentar contratar um meu vendedor. Porque como a gente investe muito tempo em capacitação, em treinamento, eles têm roteiro, script, modelo para tudo, quando o cliente fala com o vendedor, ele fala, cara, se esse cara vier pro meu time, eu vou arrebentar de vender. Uhum. E o meu vendedor, normalmente, ele fala o seguinte, cara, o que você não está entendendo é que eu sou a pontinha do iceberg. Tem muita coisa por trás de mim que você não está vendo. Que é o quê? Né? A gente olha muito, de novo, para como a pessoa se comporta, mas não entende que ali tem horas de capacitação, tem um procedimento, tem um modelo que ele precisa seguir, tem um roteiro de como ele vai executar. E quando você combina todos esses elementos e você interage com o vendedor que está nesse nível, você fala assim, cara, eu quero esse cara para o meu time. Só que você não entende que se você não criar essa cultura e essa estrutura dentro da tua organização, mesmo que você contrate um vendedor da minha empresa, em pouco tempo ele vai estar se comportando igual aos teus vendedores se você não tiver o tempo todo treinando e desenvolvendo esse cara. Se alguém pegar agora, nesse momento aqui, a gravação do podcast, seja o Spotify, YouTube, e voltar, vai ver que vocês dois falaram a palavra processo algumas vezes aqui, né? Naturalmente. Venda é processo, né, Thiago? Porque a gente tem aquela coisa de, não, vendedor é aquele cara falastrão, é o habilidoso, é o que nasce já sabendo, que né? nasce sabendo e tal. Pô, cada vez mais eu entendo que venda, especialmente no B2B, é disciplina. Quer dizer, imagina duas coisas, né? Você conhecer o que você está vendendo, em primeiro lugar, e segundo, disciplina. Você concorda com essa visão? Totalmente, totalmente. E qual que é o grande desafio nessa ponta de seguir processo? Quando a gente vai analisar um perfil comportamental, principalmente de um vendedor, você vai ver que o vendedor ele tem muito mais criatividade e comunicação. E muito menos estrutura, né, e organização. O que faz com que ele seja um cara que, naturalmente, ele vai ter uma dificuldade maior de seguir processo. Relatório estressa vendedor, né? Alimentar CRM. Estressa os caras. Né? E, cara, o Carlos, um vendedor do meu time, ele se casou recentemente, né? E aí ele foi junto com a noiva numa loja de eletrodomésticos comprar uma geladeira. Vocês já repararam? Quando você vai conversar com um vendedor de eletrodomésticos, normalmente ele cita um termo técnico do produto, e ele dá uma levantada de queixo e te olha com uma cara do tipo... Você não entende aqui. Você não sabe, né? Você Eu não sabe sou o que muito que bom, é. né, cara? Você não sabe nada, né? Acreditando que isso vai fazer ele vender mais, quando na verdade só cria uma objeção. Né? Claro. Porque se eu não sei para que serve, eu vou pagar por um negócio que eu não preciso, né? E o Carlos precisava de uma geladeira, né? Porque ele ia se casar, então ele não tinha uma geladeira. E o vendedor levou ele para a região de geladeira e falou, ó, essa geladeira tem Trouble Store. Né? E olhou pro Carlos levantando o queixo, do tipo, você não tem Trouble Store hoje. O Carlos, tá bom, obrigado. Né? E o vendedor falou, ó, e essa é a última peça. O que esse vendedor fez? Trouxe uma característica, sem trazer o benefício, criou uma objeção, e depois usou um gatilho mental de escassez, que leva ao impulso de compra, mas para alguém que ainda não tinha decidido o modelo que precisava, que só faz sentido na última etapa. O que eu faria no lugar desse vendedor e o que um bom processo faria no lugar desse vendedor? Primeira coisa, entrou uma pessoa. Observa ela. Se você observasse o Carlos, você perceberia que ele está com uma aliança na mão direita. Aliança na mão direita, noivado. Ao lado dele tem uma menina com aliança na mão direita. Primeira coisa que eu faria como vendedor, meus parabéns, vocês tomaram uma excelente decisão. Olha que legal, vocês estão criando uma nova família. O que eu fiz? Quebrei o gelo. Já criei rapport, o cara já confia 2 vezes mais em mim e falou, esse cara presta atenção. Levaria ele até a sessão de geladeira, mas perguntaria, Carlos, me explica uma coisa. A geladeira, para vocês, como vocês pretendem usar? Vocês vão cozinhar todos os dias ou vocês vão cozinhar uma vez por semana? Exatamente. Você trabalha no escritório ou trabalha de home office? Que tamanho é a sua cozinha? Que tamanho é essa cozinha? Além de vocês dois, vai morar mais alguém com vocês? O que é mais importante para você? O tamanho da geladeira ou o valor da parcela? Lógico. O que eu fiz? Sondei. Mapeei o cenário.
Carlos daria uma série de informações. Inclusive, o Carlos ia ter respostas para perguntas que ele ainda não tinha feito. Ele ia aumentar o nível de compreensão e necessidade do produto que ele está buscando. E a partir desse momento, eu, como vendedor, levaria o Carlos para a melhor opção. Provavelmente, alguém que está se casando está gastando muito dinheiro. Então, se eu conseguisse uma geladeira com um bom custo-benefício e com uma baixa parcela, isso me animaria para caramba. Levaria o Carlos para a geladeira mais econômica, que não precisava ser tão grande e com excelente custo-benefício. Qual que é a chance desse vendedor não perder essa venda? Não, é outra coisa, né? Você criou relação, né, Ju? Criou confiança, né? Você sondou, você entendeu o cenário. Você está interessado no problema dele. Você né? deixou de apresentar um produto, você passou a Isso. apresentar uma solução. Uma solução. Só que aí que acontece duas coisas. Primeiro, qual que é o problema do vendedor dessa loja? Cada vendedor que chega, cada cliente que chega, ele atende de uma maneira completamente diferente. Ele vai levar para um produto diferente, ele vai mostrar o produto de uma maneira diferente. Como ele não repete, ele não evolui. Você já deve ter reparado que quando você está copiando um item de uma planilha para um software, de uma planilha para outra planilha, a primeira vez que você vai copiar, você vai lá, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V. Na terceira vez, você começa a usar Alt-Tab, Ctrl+C, Alt-Tab, Ctrl+V, Ctrl+C. Chega um momento que você entra no que a gente chama de flow. Você para de pensar e você começa. E você fica muito mais produtivo e muito mais eficiente. Acontece a mesma coisa com o time de vendas. Se ele repete sempre o mesmo roteiro, a mesma estrutura, a mesma pergunta, a mesma piada, porque a piada ela tem um time, você dá a piada certa, você quebrou o gelo, você trouxe para o cara mais tranquilidade, a tua taxa de conversão aumenta exponencialmente. Segundo ponto que o vendedor precisa entender, que o seu produto não é o personagem principal da história. O personagem principal da história é o teu vendedor. E quando você entende, o teu cliente, e quando você entende que o teu produto é um pequeno pedaço de uma história muito maior, chamado sucesso do teu cliente, o teu nível de jogo muda, porque você parou de vender uma geladeira. Você vendeu para o cara uma parcela acessível, conforto, bem-estar. E a solução exata do problema que ele nem sabia que tinha. Perfeito. Perfeito. E o que a gente tem que entender, né, com essa velocidade, né, da evolução da tecnologia, como a Zorro está popularizando a tecnologia, com o surgimento das inteligências artificiais e com tudo que está acontecendo, e mais a digitalização do mundo, eu vou precisar cada vez menos do vendedor que explica produto e tira pedido, e vou precisar cada vez mais do vendedor que é um especialista, um consultor que ajuda o cliente a descobrir um problema que ele ainda não sabe que tem. Sim. Porque simplesmente transmitir uma informação, eu não vou precisar mais de pessoas. Exatamente. Um vídeo faz isso bem feito. Muito isso melhor. aí. Não, Um cara, robô já, né? Não é vídeo. Quer dizer, já Assim, faz. Né? hoje em dia, já fizeram isso. Né? Teve um adolescente que criou o Jarvis usando o ChatGPT. Né? Então, ele botou um emulador de voz do ChatGPT e o ChatGPT controla a casa dele, conversa com ele e faz tudo. Já existe hoje soluções que fazem vídeos, tá? 100% digital e com tempo de processamento muito rápido. Sim. Para isso virar uma pessoa conversando e interagindo em tempo real, eu acho que a gente está... Quero ver o robô há uns olhar 2 pra anos. aliança, né? Na mão direita. Aí já é um Então, desafio. aí que tá. A Tenacity, que é uma empresa chinesa, ela fez um modelo, tá, de regressão probabilística baseado na conversa do casal e na interpretação de como ele está vestindo, com uma taxa de assertividade de vendas no varejo de 87%. Então, sim, ele já faz isso. Já tá? faz, né? E aí ele tem, tipo, 215 palavras que são conversadas durante a fila de atendimento. Ele já sabe que a propensão de compra, ele vai acertar em 87%. Agora, a gente está falando o tempo todo aqui, né, de quando o cliente já está lá. Né? Então, uma loja ou inbound, o cliente vem, tal, chega para o vendedor. E aquela situação em que você vai caçar a empresa? Isso tem muito, que é o outbound. Né? Então, claro, depende muito do tipo de empresa. Estou falando que um método é melhor que o outro. Tem soluções que você não vai ter pessoas vindo até você. Você vai atrás, inclusive, para educar aquele público, um serviço. É a famosa prospecção. Né? Esse é o primeiro desafio. Se você pegar a sequência cronológica do vendedor, esse é o primeiro desafio. E é um baita desafio, hein, Thiago? Então, tem um israelense, hoje ele já é falecido, né? E ele revolucionou a lógica de produção industrial, chamado Elias Goldrich. Né? O Goldrich ele criou a teoria chamada Teoria da Restrição, também conhecida como TOC. Ele explica o seguinte: eu estou numa linha de produção fazendo essa água mineral aqui nesse momento. E a máquina consegue encher 100 garrafinhas, só que ela só consegue tampar 10. O que acontece? Ao lado da máquina que tampa, você vai ver um montão de garrafa não tampada se acumulando. A gente chama isso de work in process. E dentro de uma linha de produção, isso é o gargalo. Isso aqui é o que define a capacidade produtiva. A teoria da restrição fala: a tua capacidade produtiva é igual ao do seu maior gargalo. Sim. Em vendas, o maior gargalo é o quê? Demanda. É fazer o cliente chegar. Né?
Você já deve ter ido num restaurante péssimo, horrível, com a comida horrível, mas ele está numa rua de grande circulação e ele está lá há 10 anos. Você fala assim, cara, não acredito que esse restaurante sujo e tal continue existindo. Não, porque ele tem demanda. Isso já foi em restaurantes sensacionais, que estão em lugares escondidos, e esse cara tem uma dificuldade de se manter aberto, porque o cliente não descobre que ele existe ou não sabe como chegar lá. Numa empresa acontece a mesma coisa. Se eu não consigo gerar um volume de demanda suficiente para nutrir o meu time de vendas, que a maior parte das vezes é o grande gargalo, isso vai fazer com que a minha empresa não tenha performance ou com que ela passe por uma dificuldade ou até chegue a fechar as portas. Dentro desse processo, a primeira coisa que a gente tem que entender é que vendas, marketing, prospecção é um jogo financeiro. Não é um jogo de criatividade, não é um jogo financeiro. Eu tenho que gastar menos dinheiro para adquirir um cliente do que ele me traz de receita, que é o que a gente chama de custo de aquisição e LTV. Eu adoro outbound, as minhas principais contas foram conquistadas via prospecção e a única coisa que tem que fazer é ter uma eficiência econômica. Eu tenho que conseguir trazer uma quantidade de receita que justifique o custo que eu tive prospectando. Agora, muita gente fala assim, né? Essa semana um cara comentou no meu post do LinkedIn falando o seguinte, 2023, ligação fria ainda funciona? Né? Ligação para pessoas que não te conhecem ainda funciona? Funciona, mas tem que ser bem feito. Não é eu ligar aleatoriamente que nem a tua empresa de cartão de crédito faz contigo. Que te liga o dia inteiro perguntando se você quer um cartão de crédito novo e muitas vezes não sabe nem teu nome. Né? Como é que a prospecção funciona? A ligação ela é um resultado de uma etapa do processo. Mas antes de eu fazer a ligação, eu tive primeiro um negócio chamado inteligência comercial, que é o quê? De todos os mercados que podem me comprar, qual mercado está mais aquecido? Aí estão ouvindo a gente, estão ouvindo o Inspire agora e falam, Thiago, mas eu não tenho uma área de inteligência comercial, não tenho grana para isso. Google. Se quiser usar o ChatGPT, ele vai te ajudar também. Cara, quais mercados compradores de solução XPTO estão mais aquecidos? IBGE, exame, pesquisa. Você vai ver lá, cara, mercado de eventos está bombando. Cara, eu vou focar no mercado de eventos, que é um mercado que durante a pandemia fechou e agora retomou. Então, primeiro eu tenho que achar um mercado que está propenso à compra. Eu não posso ir atrás de um mercado que está passando por uma crise, um mercado que está sem dinheiro, um mercado que está num processo de retração. Porque se eu fizer isso, eu vou gastar uma energia enorme e a minha conversão vai ser muito baixa. Então, a primeira coisa, eu roubo. Eu tenho que achar um mercado que está comprando mais. Depois, eu tenho que mapear a jornada de compra. Eu tenho que entender, dentro da minha base, as pessoas que me compraram, por que me compraram? Quando que elas descobriram que tinha um problema? Qual foi o trigger que virou a chave do o que eu tenho não serve mais, eu preciso de algo melhor? Né? Pessoas que vendem ramo fitness. Quando é que alguém contrata uma nutricionista ou vai para academia? É quando tira a foto no Instagram e vê que a barriga está muito grande, vê que a mulher está reclamando, vê que vai comprar uma roupa e não cabe mais. É esse estalo, é esse clique, né, que é o momento zero que eu preciso achar, porque é baseado nele que a minha prospecção vai funcionar. Fiz esse mapeamento, criei o processo, criei o modelo, criei o roteiro, criei o script, criei os templates. Eu não gosto de começar por uma ligação. Normalmente eu começo por uma mensagem menos invasiva, que pode ser um e-mail, um adicionamento no LinkedIn ou um WhatsApp, mas esse negócio não funciona, tá? Tipo, e-mail, WhatsApp e tal, a taxa de abertura, fazendo bem feito, vai estar entre 40% e 60% e a taxa de resposta vai estar em 2 a 7. 7 é uma taxa de resposta incrível. Significa que, cara, a maioria esmagadora das pessoas que você está prospectando não irão te responder. Então, o que eu preciso fazer é uma ligação. Agora, essa ligação, ela precisa ser bem feita. Não é aquela coisa, quer comprar o meu CRM, quer comprar a minha empresa de contabilidade, quer comprar o meu serviço? Não, ninguém quer comprar nada. Eu quero resolver o meu problema. Então, Cássio, conversando com algumas empresas que realizam podcast, eu percebi que um dos grandes desafios é conseguir bons entrevistadores e, ao mesmo tempo, trazer escala e visibilidade para o podcast que você atende. Me diz uma coisa, hoje em dia, você está tendo alguma dificuldade em conseguir bons entrevistadores e aumentar a tua escala? O que você vai falar para mim? Então, isso vou expor meu problema. É o mesmo caso da geladeira, né? Qual é o teu problema de geladeira? Você vai casar, não vai? A geladeira tem... Né? E tem uma diferença... Aqui, cabe. Entendi isso. Eu vou chegar, vou te abrir minha vida, né? Exatamente. E tem uma diferença grande de eu fazer uma pergunta que pega e uma pergunta que não pega. Sim. Quando eu te pergunto algo que... Cássio, como é que tá a tua equipe de filmagem? Tá bem. Aí eu chego para você... Cássio, e como é que você está fazendo com a expectativa do teu cliente em visibilidade e escala e o tempo que você leva para chegar lá? Normalmente você vai responder fazendo assim, ó. Achei. Aí você achou o ponto. Daqui eu vou entrar. E aí eu vou fazer algumas perguntas para aumentar o teu nível de consciência. E quando você demonstrar, cara, realmente, isso é um problema. Eu vou falar, olha, agora eu preciso te fazer algumas perguntas só para entender se de fato eu consigo te ajudar. E eu vou agendar uma reunião sua com um especialista meu que vai entender exatamente como você está fazendo hoje e mostrar o caminho mais curto para a gente poder resolver esse problema. Passei a bola para frente, agora é escala. E outro ponto importante. É muito comum
o empresário trazer o vendedor e achar que o vendedor vai jogar nas 11 posições, né? Ele vai vender, vai prospectar, vai faturar, vai cobrar e vai acompanhar o cliente depois que comprou. Cara, não. Qual que é o jogo da eficiência? Eu volto para a linha de produção. Por que Henry Ford conseguiu revolucionar, né, a linha de produção? Porque ele foi lá e otimizou o custo da produção numa escala que ninguém tinha conseguido fazer. Como que ele fez isso? Especialização de função. Eu tenho um cara que bota água, eu tenho um cara que tampa, eu tenho um cara que bota a embalagem. E eu tenho um cara que bota na caixa e um cara que vai entregar. O que é isso? Estou especializando função. Toda vez que eu especializo função, eu escalo a eficiência e a produtividade. Se eu quiser que meu vendedor faça tudo, eu não vou ter um vendedor eficiente. E detalhe, os vendedores que têm a melhor interlocução, que tem a melhor capacidade de sondar, que é mais preocupado, que tem uma habilidade de comunicação mais alta, esse cara odeia prospectar. Aí você pega o Neymar, caríssimo, que você achou e que você não vai achar outro igual, e fala, Neymar, agora eu quero que você agarre. O que vai acontecer? Vai dar tudo errado. Você vai desestimular ele. Adquiriu um péssimo goleiro. Isso, e perder um atacante. E perder um atacante. É isso aí. O que a gente precisa fazer? Eu preciso colocar uma pessoa focada nessa função. Uma pessoa que só prospecta, que só faz ligação. E que eu estou o tempo inteiro otimizando ela, ensinando ela a fazer rapport, quebrar gelo, ter autoconfiança, treinar resiliência. E esse cara agenda a reunião para o vendedor. Hoje, na Growth, nos nossos clientes, a gente chega a ter operações em que o vendedor faz 8 reuniões por dia. 8 reuniões por dia. 4 de manhã e 4 de tarde. O cara precisa bloquear o horário para ele ir no banheiro, porque senão ele não consegue nem ir no banheiro. O que é isso? Otimização. O que eu estou fazendo? Otimizando a função o tempo inteiro. E o que a gente mais trabalha é para descartar o cara que não está pronto para comprar, porque também não é agendar qualquer reunião. Às vezes o cara está tão desesperado, aí agenda um cara que não tem dor, que não tem problema, que não tem dinheiro, que não toma decisão. O que vai acontecer? Não funciona. Agora, como qualquer coisa, você precisa gastar muito mais tempo na estruturação, na preparação, na capacitação do que na execução. Não adianta, faca na caveira, motivação e tal. Não, irmão. Se você pegar um bando de pessoas motivadas, sem processo, sem direção, eles vão ser uns idiotas gastando energia até que a energia acaba. Exatamente. Então, na realidade, assim, não basta nascer vendedor, né, como a gente estava falando, nessa habilidade. Tem que ter esse gestor com essa sensibilidade de perceber qual o lugar certo desse vendedor, qual o processo certo que ele vai seguir, ter esse treinamento também, certo? Além dessa capacidade, então, né? Então, o vendedor não nasce, tá? Mas existe 5 características nos vendedores que ajudam muito a escalar eficiência e produtividade, tá? Vendedores, cara, que são curiosos, eles são muito eficientes porque eles querem entender o que está acontecendo. Então, você pegar um alto nível de curiosidade é muito bacana. Cara, inteligência, ela é inegociável, entendeu? Então, assim, raciocínio lógico, capacidade de compreender, porque ele tem que entender o cenário do cliente. Cara, coachability. O que é coachability? É a habilidade de assumir a responsabilidade sobre o que ele está fazendo. Né? Então, você traz um vendedor que é culpa do marketing, é culpa de sei lá o quem, é culpa da economia, é culpa do mercado, não vê que ele precisa se otimizar, você tem um puta problema. Né? Sucesso anterior. Né? Isso aqui é bem difícil de você mensurar, mas eu gosto de achar um cara ou que toca um instrumento, ou que fala um segundo idioma, ou que pratica algum tipo de esporte. Por quê? Porque vendas é disciplina, vendas é repetição. Eu preciso que esse cara tenha o hábito de ler, de estudar, de ouvir podcast. Então, o cara que é um faixa preta numa arte marcial, ou que ganhou alguma competição relevante, ou que aprendeu a tocar um instrumento, ou aprendeu um segundo idioma, esse cara ele teve uma necessidade de estudo e de disciplina mais alta. Para mim, o mais importante que eu preciso achar no vendedor é essa capacidade de repetir as coisas por muito tempo, tendo disciplina. E, por último, ética. Não adianta você trazer vendedor que conta história, que engana cliente. Olha lá, esse cara aqui vende areia no deserto, vende gelo para esquimó. Te arruma um problema, não um cliente. Vai te arrumar um problema. Fechar a venda é fácil, gente. Fechar a venda é muito fácil. É só você fazer uma promessa que você não entrega, aumentar a expectativa e dar desconto. Fácil. Só que você vai fazer? Você vai destruir a tua marca no médio prazo. Você vai criar uma legião de pessoas que estão insatisfeitas com o seu produto, que não veem valor no que você está vendendo, porque se você está dando desconto, você mostra que você não acredita no teu preço, senão você não dava desconto. Né? E no médio prazo, o que você vai fazer é um buraco no teu caixa. Você vai ter faturamento entrando, mas saindo na mesma proporção. Muito bacana. Tiago, eu quero te agradecer muito por bater esse papo de um jeito tão pragmático. Acho que todo mundo precisa vender. Quem é B2B tem todo esse processo. Quem é B2C também, mas a gente aqui pensa muito no B2B, né? Como um processo, né? Que você tem que capacitar pessoas, tudo. E aquilo, nada substitui as vendas, né? Nada substitui receita. Então, essa é uma parte fundamental que você toca. Obrigado, viu, Tiago? Eu que agradeço, cara. Obrigado pelo convite. Essa é a nossa bandeira, né? Eu costumo falar, né, cara? Vendedor que está ouvindo, entende o seguinte: nada é mais importante numa empresa do que o seu trabalho.
Nada acontece numa empresa até que o primeiro boleto seja pago. Então, assim, não pensa que você é o menor ou que você é menos importante. Você é o cara mais importante da estrutura. E o nosso propósito como empresa, assim como a Zoho, quer democratizar o acesso à tecnologia, a gente acredita que vendas, se ela for democratizada, a gente muda o país. A gente aumenta a quantidade de emprego, a gente diminui a desigualdade, a gente acredita que o empreendedor, quando não vende, ele se torna refém do seu negócio. Então ele tem que abrir mão de família, abrir mão de saúde para poder sustentar. E muitas vezes ele é o último a receber, né? Então a gente costuma falar que o nosso trabalho é para quem está na trincheira. E, de novo, obrigado pela essa A oportunidade. gente que agradece. Obrigada, Thiago.